Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o Shields United, e hoje temos a parte 2 do iceberg do futebol português. Antes de começar, quero apenas agradecer a todos vocês por todo o apoio que deram no primeiro vídeo deste iceberg. Isso significa muito para mim. Sem mais demoras, vamos então entrar na segunda camada do iceberg, a superfície. Na penúltima jornada do campeonato da época 2012-2013, houve clássico no Dragão, entre Porto e Benfica, com o Benfica à frente na tabela classificativa, 2 pontos à frente do Porto, sendo que ambos estavam invencíveis no campeonato. Se o Benfica ganhasse este jogo, seria campeão de Portugal, em pleno estádio do Dragão. No entanto, o pior cenário caiu sobre as Águias. No minuto 92, num dos últimos lances do jogo, o avançado brasileiro Kelvin, que tinha saído do banco, marcou o golo da vitória para os Dragões, e o Porto acabou por ganhar o jogo, ultrapassando o Benfica na tabela classificativa. Um golo que fez Jorge Jesus ajoelhar-se perante os festejos dos adeptos do Porto, que eventualmente se sagraram campeões de Portugal, após terem ganho a última jornada do campeonato. Em 2020, Jorge Jesus regressou do Brasil para voltar a orientar o Benfica, e na sua apresentação, o técnico português disse: "Benfica vai jogar o triplo, vamos arrasar", criando altas expectativas para a época das Águias. Esta frase envelheceu rapidamente, pois o Benfica acabou por fazer uma época terrível. Logo no primeiro jogo oficial da época, perdeu contra o Pau, nas eliminatórias da Liga dos Campeões, descendo para a Liga Europa, e no final da temporada, acabaram em terceiro lugar no campeonato, e não ganharam nenhum título, tendo até perdido a final da Taça de Portugal para o Braga. Aqui temos uma pergunta que deixa muitas pessoas divididas. Para quem não sabe, esta pergunta procura saber quantos títulos de campeão nacional é que o Sporting tem na sua história, e a verdade é que ambas as respostas estão certas. No entanto, é preciso saber interpretar cada resposta. Se nós quisermos simplesmente saber quantas vezes é que o Sporting ganhou a Liga Portuguesa, a resposta é 20. Então de onde é que vêm os outros 4? Se bem se lembram, na primeira parte deste iceberg, eu expliquei que antes da Primeira Liga ter sido criada, o antigo Campeonato de Portugal é que determinava quem era o campeão nacional da altura. E nessa competição, o Sporting foi campeão 4 vezes. E daí é que vem o número 24. Portanto, o Sporting já foi campeão nacional 24 vezes, mas tem apenas 20 títulos da Primeira Liga Portuguesa. Os outros 4 são do antigo Campeonato de Portugal. Um dos meus vídeos aqui no canal fala sobre os vencedores mais inesperados da Taça de Portugal, e neste iceberg, vamos voltar a falar da conquista do Desportivo das Aves da Taça de Portugal. A equipa da Vila das Aves tinha acabado de subir ao primeiro escalão do futebol português, e na Taça de Portugal, teve uma campanha brilhante. Não apanhou adversários demasiado difíceis, mas na grande final, teve de defrontar o Sporting, e acabou mesmo por ganhar esse jogo por 2-1. E assim se sagrou campeão da Taça de Portugal. Esta vitória garantiu o acesso direto à Liga Europa na época seguinte, mas o Desportivo das Aves não tinha cumprido todos os requisitos exigidos pela UEFA, portanto acabou por não ir à Liga Europa. Como bem referi no vídeo anterior, o Porto e o Benfica nunca devem ser subestimados nas competições europeias. Mas até mesmo os gigantes de Portugal têm a sua criptonita na Europa, aquele clube que nunca se deixa enganar e quase sempre leva a melhor. No caso do Porto, é o Liverpool, que já defrontou os Dragões 10 vezes. E em 10 jogos, foram apenas 3 empates, e 7 vitórias para o Liverpool, incluindo algumas goleadas. E no caso do Benfica, é o Bayern de Munique, que já defrontou as Águias em 13 ocasiões, tendo empatado 3 jogos, e ganho os outros 10. E tal como o Porto, o Benfica também sofreu grandes goleadas ao longo dos confrontos.
Curiosamente, o Benfica vai defrontar o Bayern no novo Mundial de Clubes. Será dessa que as águias irão vencer os alemães? Bryan Ruiz é um avançado costarriquenho que representou o Sporting entre 2015 e 2018. Este jogador teve um momento icônico que ainda hoje deve assombrar os sportinguistas. Na época 2015-16, a contar para a 25ª jornada do campeonato, o Sporting recebeu o Benfica, e acabou por perder este jogo por 1-0. Este resultado acabou por ser importante, pois no final da época, o Benfica foi campeão da Liga Portuguesa, com 2 pontos de vantagem sobre o Sporting. Isto tudo poderia ter sido diferente, pois nesse jogo, o Sporting teve uma oportunidade flagrante. Bryan Ruiz recebeu a bola com a baliza completamente aberta, e conseguiu fazer o mais difícil, e rematar por cima da baliza, desperdiçando a melhor oportunidade de empatar o jogo. No dia 10 de junho de 1993, o Benfica venceu o Boa Vista na final da Taça de Portugal. Mas nessa tarde, havia sinais evidentes que nem tudo estava bem. Antônio Pacheco, que não foi a jogo na final, não participou nos festejos, e 9 dias depois, rescindiu com o Benfica, alegando salários em atraso, e assinou um contrato chorudo com o Sport. A seguir Antônio Pacheco, seguiu-se Paulo Sousa, que não tinha gostado da forma como o Benfica conduziu a sua saída. Acabou por rumar ao Sport, e foi apresentado ao lado de Antônio Pacheco. Mas o momento de ebulição na luz aconteceu quando Paulo Futre, que já tinha sido abordado pelo Sporting, fez questão de sair a bem ou a mal, acabando por rumar para o Marseille, campeão europeu. Rui Costa também foi abordado pelo Sporting, mas fez logo questão de recusar, e João Pinto também esteve para trocar o Benfica pelo Sporting, mas foi convencido a ficar no Benfica, com um contrato até 1997, sendo aclamado na luz como Menino de Ouro. Quando a época 93-94 começou, o Benfica ainda estava bastante ferido com este verão quente, e tentava reerguer-se aos poucos, enquanto que o Sporting era o maior candidato ao título nacional, com uma equipa bem forte. E na jornada 30 do campeonato, o Sporting ia receber o Benfica, que estava um ponto à frente dos leoninos. O estádio encheu para ver o Sporting chegar à liderança do campeonato, mas isso não aconteceu. Em pleno estádio José Alvalade, o Benfica derrotou o Sporting por 6-3, com uma exibição magistral de João Pinto, que marcou 3 golos para as águias. O Benfica acabou campeão nessa temporada, e o Sporting ainda caiu para o 3º lugar. Miklos Fer, também conhecido por Miki Fer, foi um futebolista húngaro que começou a sua carreira nos húngaros do Giria-TO. Fer acabou por rumar a Portugal, tendo representado Porto, mas nunca se conseguiu impor na equipa, passando por alguns empréstimos. Eventualmente, acabou por rumar ao Benfica, onde fez 37 jogos e 8 golos. A 25 de janeiro de 2004, Fer jogou a sua última partida, contra o Vitória Sport Clube. Nos minutos finais do jogo, Fer levou um cartão amarelo por impedir um lançamento ao jogador adversário, tendo de seguida sentindo-se mal, e acabou por cair inanimado no campo. Apercebendo-se que o jogador estava em paragem cardiorrespiratória, os médicos das duas equipas tentaram reanimá-lo no próprio relvado, sem resultados. Foi transportado para o hospital, mas não sobreviveu à paragem cardíaca. Tinha apenas 24 anos. Em sua memória, o Benfica retirou o número 29 que ele utilizava, sendo que este número nunca mais será utilizado por um jogador do Benfica. Num debate entre Pedro Guerra e Manuel Serrão no programa Prolongamento, Manuel Serrão pediu a Pedro Guerra para nomear um diretor do Benfica, que esteve presente na apresentação do seu livro. Isto deu origem à discussão que os portugueses bem conhecem. Não é verdade. Que diretor do Benfica foi à apresentação? Qual? Diga lá um! Diga um! Vários. Diga um! Manel. Diga um! Manel, vou-lhe dizer. Pedro! Diga um! Presidente da mesa da Assembleia Geral. Isso não é diretor do Benfica! O campeonato português é dominado por Benfica, Porto e Sporting,
E das 91 edições da Liga Portuguesa, os 3 grandes foram campeões em um total de 89 edições. Só houve 2 épocas onde o vencedor da Liga Portuguesa não foi um dos 3 grandes. O primeiro clube a fazer esse feito foi o Belenenses, em 1945-46, ficando 1 ponto à frente do Benfica e 6 pontos à frente do Sport. E o segundo clube fora dos 3 grandes a vencer o campeonato português foi o Boa Vista, na época 2000-2001, ficando 1 ponto à frente do Porto e 15 pontos à frente do terceiro lugar, o Sport. E curiosamente, nas 2 épocas em que o vencedor não foi um dos 3 grandes, um dos 3 grandes acabou por ter uma época miserável. No dia 27 de novembro de 2021, o Benfica goleou a B-SAD por 7-0, num jogo que terminou aos 48 minutos. O detalhe é que do lado da B-SAD, 13 jogadores e 4 elementos do staff técnico acusaram positivo a Covid-19. Isto levou a B-SAD a entrar em campo com apenas 9 jogadores, 2 dos quais eram guarda-redes. No fim da primeira parte, o Benfica já ganhava por 7-0, e no início da segunda parte, a B-SAD apresentou-se apenas com 7 jogadores, e quando a partida recomeçou, um jogador deixou-se cair no relvado, e como a equipa não tinha suplentes, o jogo terminou aos 48 minutos, pois os regulamentos não permitem que um clube atue com 6 jogadores. O presidente da B-SAD, Rui Pedro Soares, explicou que tinham comunicado à Liga que não queriam realizar o jogo, mas nem a Liga, nem a Direção-Geral de Saúde, tomaram a decisão de adiar o jogo, e se a B-SAD não tivesse ido a jogo, seria considerado como falta de comparência, o que poderia resultar na perda de 2 a 5 pontos no campeonato. O caso Mateus é mais um episódio do futebol português que eu já incluí num vídeo anterior, por isso vou manter as coisas bem resumidas neste vídeo. Basicamente, o caso Mateus foi um conflito entre o Gil Vicente, a FPF e a Liga Portuguesa, após a inscrição polêmica do jogador angolano Mateus, em 2006. Na altura, o Gil Vicente havia recorrido a tribunais civis, o que violava as regras da FIFA, e acabou por ser despromovido de forma administrativa. O caso gerou uma grande confusão jurídica, ameaças de sanções por parte da FIFA, e só foi resolvido mais de 10 anos depois, com o Gil Vicente a ser reintegrado na Primeira Liga Portuguesa, em 2019 e 2020. Se quiserem saber mais sobre o caso, sugiro que vejam o meu vídeo das despromoções administrativas da Liga Portuguesa. Em 2019, o Benfica recebeu o Nacional da Madeira para o campeonato. E a equipa das Águias aplicou a chapa 10 aos madeirenses, num resultado que já não acontecia há mais de 50 anos. E curiosamente, este jogo aconteceu no dia 10 de fevereiro, dia em que nasceu Fernando Chalana, um histórico jogador do Benfica que usava a camisola 10, que foi homenageado com estes 10 golos. Se o maior marco na história da seleção portuguesa foi a conquista do Euro em 2016, então o segundo maior marco é obviamente a conquista da Nations League em 2019. Após ter passado um grupo com Itália e Polônia, a seleção das esquinas chegou às semifinais da competição, e pela frente, apanhou a Suíça. O jogo terminou com vitória de Portugal, com um hat-trick do Cristiano Ronaldo. A grande final foi disputada entre Portugal e Países Baixos, e com um golo do Gonçalo Guedes na segunda parte, Portugal ganhou o jogo, e sagrou-se campeão da Nations League de 2019. Na época 2010-2011, as equipas portuguesas tiveram uma grande campanha a nível europeu, com o Porto, o Braga e o Benfica chegarem às semifinais da Liga Europa. O Porto passou a fase de grupos com Besiktas, Rapid Viena e CSKA Sofia, e nas fases eliminares, deixou para trás o Sevilha, o CSKA Moscovo, o Spartak de Moscovo, e nas semifinais, eliminou o Vila Real. Já o Benfica e o Braga, que tinham descido da fase de grupos da Champions League, também chegaram às semifinais. O Braga eliminou o Lech Poznan,
o Liverpool e o Dinamo de Kiev, e o Benfica deixou para trás o Stuttgart, o PSG e o PSV. Nas semifinais, foi o Braga que levou a melhor, e a grande final foi disputada em Dublin, entre Porto e Braga. O jogo terminou com vitória dos Dragões por 1-0, e assim conquistaram a sua segunda Liga Europa na sua história. O processo Etopeira teve início em 2018, investigando suspeitas de que o Benfica teria beneficiado de acessos ilegais a processos judiciais, cujo objetivo seria obter informações privilegiadas sobre investigações criminais que envolviam o clube ou os seus interesses. Os principais arguidos foram Paulo Gonçalves, o ex-assessor jurídico da SAD do Benfica, que terá sido o elo entre o clube e os funcionários que acediam ilegalmente aos sistemas de justiça, José Augusto Silva, oficial de justiça do Tribunal de Guimarães, que foi acusado de ter acedido indevidamente à plataforma Citius, o sistema informático da justiça, e passado informações a Paulo Gonçalves, e Júlio Loureiro, também oficial de justiça e cúmplice de José Augusto Silva, que terá colaborado com acessos indevidos. O Ministério Público acusou os arguidos de violação do segredo de justiça, acesso ilegítimo, corrupção ativa e passiva, favorecimento pessoal e oferta indevida de vantagens. Por exemplo, Paulo Gonçalves terá oferecido bilhetes para jogos, merchandising do Benfica e até promessas de empregos em troca das informações obtidas. Inicialmente, a SAD do Benfica também foi constituída arguida por corrupção ativa. No entanto, em 2021, o coletivo de juízes decidiu não levar a SAD do Benfica em julgamento, por entender que não havia provas suficientes de que a direção do clube tivesse conhecimento ou envolvimento direto com os atos praticados por Paulo Gonçalves. Em 2023, Paulo Gonçalves foi condenado a 2 anos e 6 meses de prisão, com pena suspensa, e José Augusto Silva foi condenado a 5 anos de pena suspensa. Nas semifinais da Taça da Liga de 2018-2019, o Sporting venceu o Braga nas grandes penalidades. Na entrevista pós-jogo, Abel Ferreira, que era o técnico do Braga na altura, estava bastante indignado, pois achou que a equipa bracarense jogou melhor, e acabou por abençoar o futebol português com uma frase icônica. Mas nós trabalhamos todos os dias, e eu se não ganharem, sabe o que é que me acontece a mim? Vou embora, dou a vez ao outro. Eu se não ganhar, tenho que dar a vez ao outro. E é isso que nós temos que fazer. E para terminar a segunda camada deste iceberg, temos a maldição de Bela Gutmann. Como referi no vídeo anterior, o Benfica foi bicampeão europeu nos anos 60, e o cérebro por detrás desta grande equipa era o técnico húngaro, Bela Gutmann. Logo após conquistar o bicampeonato europeu, o Bela Gutmann pediu um novo aumento salarial, que lhe foi negado. No fim da época, acabou por sair do Benfica de forma abrupta, com a célebre declaração: "Sem mim, nem daqui a 100 anos uma equipa portuguesa será bicampeã europeia ou o Benfica vai ganhar uma taça continental." E a verdade é que depois desta declaração, o Benfica nunca mais ganhou um título internacional, mas o que não faltou foram tentativas. Logo na época seguinte, o Benfica perdeu a final da Liga dos Campeões para o Milan. Em 1965, perdeu a final para a Inter de Milão. Em 1968, perdeu a final para o Manchester United. Em 1983, perdeu a final da Taça UEFA para o Anderlecht. Em 1988, perdeu a final da Liga dos Campeões para o PSV. Em 1990, perdeu a final da Liga dos Campeões para o Milan. Em 2013, perdeu a final da Liga Europa para o Chelsea. E em 2014, perdeu a final da Liga Europa para o Sevilha. E assim terminamos a segunda camada do iceberg do futebol português. No próximo vídeo, iremos analisar os acontecimentos da terceira camada, as águas rasas. E por hoje é tudo, espero que tenham gostado. Fiquem bem, e até a próxima!